Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui iniciando mais um momento de palavra para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19, e eu vou estar lendo aqui, comentando, alguma coisa aqui do verso de número 35. Então você que tem a possibilidade de abrir aí a sua Bíblia, eu convido você a fazer isso nesse momento. Abra aí, segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 35. Enquanto você procura aí, eu vou tomar aqui o meu café com leite. Hoje está meio friozinho, né? A grande maioria aí dos brasileiros gosta do café, né? E eu acho que eu sou um dos poucos aí brasileiro que não gosta do café puro, né? Eu tomo café misturado com leite, né? Aí vai, que é o que eu vou fazer aqui agora, um cafezinho com leite. Já tá até saindo a fumacinha aqui. Ô glória! Vamos lá? Acredito que já deu tempo aí de você encontrar o texto, né? Então eu vou estar lendo aqui. Verso de número 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Essa passagem, esse texto, fala de uma situação que era um bicho de 7 cabeças. Você imagina aqui a posição que Ezequias
exercia, né, a posição que ele estava como rei de Judá. Tanto é que aqui na minha Bíblia tem um título, né? Antes aqui do verso 35, tem um título que diz assim: Deus fere os assírios e livra Judá. Então, quem que estava à frente de Judá nessa época aqui? Ezequias. Agora você imagina o desespero, né, que vem sobre a pessoa que está à frente quando ele ficou sabendo de uma ameaça como essa. Porque o aviso chegou até Ezequias. Olha, nós estamos indo aí. E olha o porte, a grandeza, a força deste exército. Você sabe o que é? 185.000 soldados, muito bem preparados para a batalha, para a guerra. Ezequias não tinha um exército com esse porte, né? Com essa grandeza, para poder combater, se defender. Então, para Ezequias, isso era um bicho de 7 cabeças. Não tinha solução. E aí o que ele faz? Ele entra na presença de Deus para clamar por um socorro. E Deus envia uma resposta para esse homem. Falando para ele ficar tranquilo. Que esse exército não ia nem chegar a entrar em Judá. Nem uma flecha. Que Deus iria entrar nessa peleja. E já no início dessa mensagem, eu quero profetizar para a sua vida, dentro desta palavra. Busque a Deus em todas as situações da sua vida. E certamente haverá livramento do Senhor para ti. O mover de Deus, o extraordinário de Deus, vai chegar na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. É assim que Deus cuida do seu povo. Daquele que crê nele, que entregou a sua vida aos cuidados dele. Deus tem cuidado de ti.
Fortifica-te na palavra. Esteja na presença dele, porque ele tem cuidado de ti. Amém, pessoal? E Deus entrou nessa situação aqui de uma maneira tão extraordinária que Deus deu a ordem para um único anjo. Não foi um exército de anjos, não. Deus chamou um único anjo e disse: desce lá. E resolve esse problema. E nós lemos aqui que naquela noite o anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios, ali onde estava acampado, o exército. E diz a palavra que naquela mesma noite o anjo matou, Aqui a palavra fala feriu, mas traduzindo significa matou. O anjo matou 185.000 soldados. E diz que de manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Ou seja, aquilo que era um bicho de 7 cabeças, aquilo que não tinha solução, aquilo que para muitos era o fim, na verdade, acabou se tornando um grande testemunho para que fique provado, que Deus peleja pelo seu povo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus peleja por você. Você crê nessa palavra? Você toma posse desta palavra? Então, glória a Deus. Aproveitar, eu vou tomar aqui mais um gole aqui do meu cafezinho com leite aqui. Olha licença. Eita glória, isso aqui tá bom. Amém, gente? Você toma posse dessa palavra? E dentro desta palavra aqui, que eu sempre gosto de ter como base, nas minhas histórias aqui, nos testemunhos, eu sempre me baseio aqui na palavra. E agora eu quero desenrolar para vocês aqui uma história que aconteceu comigo. E eu gosto de contar as minhas histórias aqui porque não é algo que eu ouvi falar, Aconteceu comigo. Eu vivi essa situação,
Então fica muito mais forte, né? Uma coisa é você narrar uma história de um soldado que estava lá no campo de batalha, né? E outra coisa é você ser o soldado que estava lá no campo de batalha, né? Você sabe como que é aquela situação, você viu de perto. Então é por isso que eu gosto de contar aqui as minhas histórias, né? Coisas que eu vivi. Só que quando eu conto aqui as minhas histórias, tem outras pessoas envolvidas, né? E eu tenho que ter aqui um certo cuidado aí para estar citando nomes, né? Porque às vezes a pessoa pode não gostar. Então, nessa história que eu vou desenrolar aqui, existem três personagens aí que eu vou citar aqui como o primeiro personagem aí. Eu vou citar como a pessoa A, né? O segundo personagem eu vou citar como a pessoa B. E o terceiro personagem aí eu vou narrar aqui, eu vou citar como a pessoa C, ok? Então nessa história tem eu, tenho a pessoa A pessoa B e a pessoa C. Se fosse aqui um filme, né? A pessoa C seria o ator aí principal, né? Desse filme aqui. Seria a peça fundamental, né? E a pessoa B, ela também é muito importante porque está conectada, né? Diretamente a pessoa C. Tem uma ligação muito forte ali com a pessoa C. E a pessoa A, nessa história aqui, ela é a pessoa que iniciou esse meu contato aqui que eu vou ter com a pessoa B. Então ela também é uma peça importante nesse filme aí. Então eu já dei aqui uma pincelada, né? Agora eu vou desenrolar esse mistério. Voltando ao que eu tô falando aqui sobre um bicho de 7 cabeças, né? Que muitas das vezes nessa vida a gente se depara com situações que parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Que nem o rei aqui de Judá, né? O rei Ezequias, ele se deparou ali com uma situação que era um bicho de 7 cabeças, né? E aí
nessa minha história aqui, a pessoa A, ela sempre gostou de conversar muito comigo, né? E aí, num belo dia, a gente estava conversando ali e ela falou assim: o que você gosta de fazer, né? Nas suas horas vagas, né? Dia de folga e tal. Aí eu fui citando, né? Eu gosto de correr, né? Que eu faço o meu treino. Eu gosto de poesia, né? Nas minhas horas vagas eu gosto de escrever poesia, né? Ler. E eu citei ali que eu gosto de desenhar, né? Eu também gosto de desenhar, né? Pintar ali os desenhos que eu faço. E aí essa pessoa, a pessoa A, essa pessoa olhou para mim e falou: eu quero ver, né, os seus desenhos. E essa pessoa A, ela tava assim próximo de fazer aniversário, né? Diz que faltava ali uns 2 ou 3 meses, uma coisa assim. É que já faz um bom tempo isso. Mas era mais ou menos isso daí, pro aniversário da pessoa A, né? O personagem aqui da minha história. Aí eu falei pro personagem A, né? Falei: vamos fazer o seguinte. Eu tô trabalhando num desenho lá em casa. Assim que eu terminar esse desenho, eu vou tirar ali uma cópia e eu dou para você de presente de aniversário. E aí o personagem A ficou todo feliz, né? E todo dia me cobrava, né? E o desenho? E o meu desenho? E eu gosto de fazer principalmente os personagens da Turma da Mônica, né? Cebolinha, Cascão, enfim. E aí chegou um momento, eu tô dando risada aqui porque é muito engraçado essa história. Chegou um momento ali que eu terminei o desenho, né? Eu terminei o desenho e eu queria colocar atrás do desenho, né? Eu até separei aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, não sei se vai dar para ver aí. Não sei se deu para ver, mas tá aqui, ó, o franjinha, né? Tá aqui a turminha, tudo bebezinho. Porque nessa cena aqui, o franjinha, ele fez ali uma máquina
e deu errado a invenção dele. Aí ele transformou a turminha tudo em bebezinho de novo. Então por isso que ele tá com essa assustado, né? E agora como que eu vou resolver esse pepino, né? E aí eu ia mandar plastificar, né? E atrás do desenho eu ia fazer ali tipo uma dedicatória, né? Pro personagem Ai. Eu ia colocar ali o nome da pessoa, né? A data e tal. Bem assim, algo amigável mesmo. E deixar minha assinatura ali, né? Só que o nome, né, real aí do personagem A é um daqueles nomes que tem umas 3 ou 4 formas de escrever, né? E eu não... Ah, pessoal, deixa eu tomar mais um gole aqui do meu café aqui com leite. Não, daqui a pouco esfria aqui, né? Uma licencinha aí. Só que eu não, eu não sabia a forma correta, né, de escrever o nome do personagem A aí. Porque tem umas 3 ou 4 formas. Por exemplo, lá onde eu trabalho, tem um funcionário lá que chama Matheus. Se você escrever Matheus sem o H, tá certo. É. Você vai entender. É Matheus. Porém, no caso ali do meu amigo que trabalha comigo ali, o nome dele é Matheus, mas vai o H. Então, no caso dele, se escrever sem o H tá errado, porque não bate com o que foi feito ali no registro, né? No documento dele. Então, eu estou dando aqui um exemplo para você entender a minha preocupação ali na hora de escrever o nome do personagem A, né? Que tem várias formas, né? Aí você fala assim, ah, mas por que você não foi lá no personagem A e perguntou? Porque, ao meu ver, ia ficar chato, né? Ia perder toda a graça do presente ali, né? É a mesma coisa de você querer dar um, um presente surpresa para alguém e você vai para esse alguém e pergunta o que a pessoa quer ganhar, né? Então ia ficar chato. Então perguntar pro personagem A não era uma opção, né? Eu já descartei isso aí. E aí agora entra o personagem B, né? E o personagem B aí dessa minha história é uma pessoa que certamente no meu entendimento, o personagem B sabe escrever o nome do personagem A, certamente sabe, né? Só que para mim procurar o personagem B, né? Que o personagem B aí não é simplesmente uma pessoa comum, né? É a pessoa, né?
E para mim procurar essa pessoa aí, o personagem B, tinha uma barreira assim muito grande, né? Devido o grau de importância, né, desse personagem B aí. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Eu procuro o personagem B ou não? O que eu faço? Será que eu arrisco lá escrever o nome do personagem A do jeito que eu acho que é e corro o risco de escrever errado e vai ficar feio? Ou eu vou na fé e na coragem e encaro o personagem B aí e peço uma ajuda nessa causa. E aí eu fiquei nessa dúvida. Falei, e agora? Porque eu falei no início aqui que o personagem mais importante aí é o C, né? E eu ainda nem falei nada relacionado a esse personagem, ao C. Porque o personagem C, eu teve uma situação assim envolvendo o personagem C que foi uma situação assim chata, né? Algo que me deixou assim meio de perna bamba, né? Sabe quando você fica meio chateado e tal. E o personagem B, ele tem essa ligação, essa conexão aí, né? Tá conectado ao personagem C. E aí, por isso que eu falei que para mim chegar até o personagem B era uma barreira muito grande. Para mim era uma situação assim como se fosse um bicho de 7 cabeças. E agora? Né? Como que eu vou chegar lá? Eu tô me lembrando aqui de um desenho, né, que eu assistia na época da minha infância, né, que se chamava Caverna do Dragão. Né? Foi um sucesso esse desenho aí na minha época. Eu acredito assim plenamente, né, que a minha época foi a melhor época para ver desenhos na televisão. E a Caverna do Dragão foi assim um sucesso. Né? E tinha um dragão lá que até o Vingador, né, que era o vilão ali do desenho, até o Vingador tinha medo desse dragão. Até o Vingador tinha medo desse. Que na verdade algumas pessoas acham que é um dragão macho, né? Mas se você buscar ali toda a história, você vai ver que é um dragão fêmea, né?
Tiamat é o nome do dragão. E ele tinha 7 cabeças, né? Então, bate com a história que eu tô contando aqui, né? Que essa situação para mim era como se fosse um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, como que eu vou enfrentar isso? E aí, resumindo aqui a história, que já tá dando aí o nosso tempo, eu decidi ir lá e enfrentar o meu Tiamat, né? O meu bicho de 7 cabeças. Aí eu fui atrás do personagem B. Aí eu cheguei lá no local onde o personagem tava, né? E faz tanto tempo isso daí que eu não lembro mais se era bom dia, se era boa tarde, mas eu falei alguma coisa assim. O personagem B veio, me recepcionou ali, com muita educação, né? Tal. E foi assim uma recepção muito boa, né? Aí eu falei, será que você pode me ajudar? Aí o personagem B olhou pra mim assim, falou, sim, se tiver ao meu alcance. Aí eu comecei a desenrolar o mistério, né? Falei, então, você sabe o personagem A? Então, eu me propus aqui a fazer um desenho, né? E aí eu comecei a desenrolar ali, né? Que eu faço desenho da Turma da Mônica. E aí o personagem B começou a dar risada, né? Eu acho que esse personagem pensou assim, poxa vida, um marmanjo, um marmanjo desse tamanho aí falando de Turminha da Mônica, né? E aí já deu uma quebrada no gelo, né? E aí eu vi que aquilo que para mim era um Tiamat, né? Um bicho de 7 cabeças, já não era tão grave assim, né? E aí o personagem B, né? Olhou para mim assim e falou, então, porque eu citei, né, que eu precisava saber ali como que escreve o nome correto, né? Aí o personagem olhou para mim e falou assim, ó, eu não sei também, eu não sei também não, mas tem o contato da pessoa aqui. E aí o personagem B foi lá, pegou o celular, abriu o contato, falou, ó, tá aqui, a pessoa enviou para mim, tá assim. Você quer tirar uma foto? Aí eu peguei meu celular assim, eu fui tirar a foto ali, a minha mão tava tremendo assim, eu não sei nem se o personagem B percebeu, né? Mas eu tava tremo, porque aquilo para mim era, meu Deus, era um bicho de 7 cabeças, né? Devido a situação que aconteceu com o personagem C e tal, toda aquela coisa. E também o lugar que eu tava ali era um lugar que a qualquer momento o ator principal do filme ali, o personagem C, poderia aparecer, né? Aí ia ser aquele encontro, né? E
Porque assim, eu não sabia a hora que ia chegar, se ia vir, se não ia vir, então tava tudo tenso, né? Mas enfim, o, o personagem B aí solucionou o problema, né? Eu tirei a foto ali. Realmente, se eu tivesse feito o nome do personagem atrás do desenho da forma que eu achava que era, eu ia fazer errado. Então, valeu a pena aí, né? Eu usar a fé, a coragem. Falar, não, eu vou enfrentar esse bicho de 7 cabeças aí. E eu vou procurar saber como é que faz, né? E aí no final deu tudo certo. Aquilo que para mim era um bicho de 7 cabeças, na verdade não era só na minha cabeça, entendeu? Correu assim tudo maravilhosamente bem. E no final de tudo, o personagem C nem apareceu, né? Até hoje eu nem sei, né, se o personagem C aí ficou sabendo dessa, dessa minha visita ali ou não, entendeu? Até hoje eu não sei. Mas o que eu quero passar com essa história é que na vida nós enfrentamos muitas situações que na nossa cabeça é um Tiamat, né? É um dragão de 7 cabeças que vai vir destruir a gente, que a gente não tem saída, não tem como enfrentar. É como a situação aqui do rei de Judá. 185 mil soldados. É um Tiamat, é um bicho de 7 cabeças, né? Mas Deus sempre está no controle de tudo, amém? Então, esse aqui é o meu jeito, né? Eu dou risada, eu conto histórias, eu mostro desenho da Turminha da Mônica. Inclusive eu estou fazendo agora eu estou fazendo um desenho do Cebolinha, né? O Cebolinha pegou o Sansão, né? Que é o coelhinho ali da Mônica, e ele tá morrendo de medo porque a Mônica tá vindo para para cobrar essa situação aí. E aí assim que eu terminar esse desenho, eu mostro aqui para vocês. Então eu mostro desenhos, eu choro, eu dou risada, mas tudo que eu faço aqui, tudo que eu mostro aqui, é para honra e glória do nome do Senhor, para abençoar a sua vida. Por mais que seja algo que eu estou rindo, ou que eu estou chorando, mas é direcionamento de Deus para a sua vida. É testemunho da minha vida, situações que eu passei, que eu enfrentei, mas que traz uma luz, né? Gera um brilho, um direcionamento para a sua vida. Amém? Pessoal, já deu aí o nosso horário. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça, hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deus abençoe. Um forte abraço.